Olá! Dando sequência às informações sobre os sintomas da síndrome pós-Covid, eu converso hoje com a doutora Bruna Geller, médica pneumologista do Centro Médico Gastroclínica Cascavel. Doutora, antes da gente falar sobre as sequelas da doença, explica pra gente como o pulmão é afetado pela Covid-19. Seja bem-vinda. Oi, Soraya, muito obrigada, agradeço o convite de estar conversando um pouquinho sobre esse assunto tão relevante nos dias atuais. Então, a inflamação pelo Covid no pulmão, eu sempre explico de uma forma que a gente consiga visualizar isso. O nosso pulmão é composto por vários alvéolos, que são saquinhos preenchidos por ar, e ao redor dele passam os vasos sanguíneos, que é onde vai acontecer a troca do oxigênio, a troca dos gases. A infecção pelo coronavírus faz com que o vírus, adentrando as células que revestem os alvéolos, que revestem os vasos sanguíneos, gera uma resposta inflamatória, chamando várias células, várias citocinas inflamatórias no local e faz com que isso aglomere células, então distancia, prejudica essa passagem do ar, prejudica a troca de oxigênio, além de toda a inflamação que faz com que a gente prejudique a nossa passagem de ar, faz com que prejudique a musculatura respiratória. Então é um complexo multifatorial, não é só uma inflamação em um local, são vários, desde o trato respiratório até o vaso sanguíneo que faz a troca do oxigênio. Entendi. E quais são as fases clínicas da doença, doutora? A gente divide em 3 fases. A fase 1 é aquele paciente que corresponde a 80% dos casos, que é a forma leve, são sintomas leves que lembram um resfriado. A maioria dos pacientes só vai apresentar esses sintomas. A fase 2, ela é a fase em que vai acontecer o comprometimento pulmonar, causando a pneumonia viral causada pelo coronavírus. Essa fase ela pode ser uma fase leve, que não necessita internação, mas pode chegar ao ponto que compromete a troca de gases, reduzindo assim a saturação, o oxigênio, e aí chega o momento de internar. E a fase 3 é a fase mais grave, é a fase em que a inflamação atinge um pico que a gente chama de uma tempestade inflamatória. É tanta inflamação no corpo que atinge todos os órgãos, causa um envolvimento multissistêmico e é aquele paciente que evolui grave, que precisa de intubação e vai precisar de cuidados de UTI. Puxa vida, e esse agravamento, né, digamos essa fase 3 do ciclo da doença, doutora, é prerrogativa de quem já tem um problema crônico respiratório, por exemplo, pessoas que têm bronquite asmática ou não? Porque a gente está vendo situações diferentes, né? Exatamente, é bem isso, Soraya. A gente começou a perceber que cada organismo responde de uma forma. Tem pacientes, claro, que a gente sabe que tem o grupo de risco e a gente observa muito de perto esses pacientes porque a gente imagina que a doença vai ter um comprometimento maior, o risco dele evoluir para essa fase 3 realmente é maior. Mas agora, observando essa nova variante, a gente vê muitos pacientes jovens sem comorbidades que também chegam a essa fase 3. Então eu sempre falo assim, tem um fator de risco, alguma comorbidade, obesidade, que é um fator muito prejudicial, né? A gente fica de olho muito aberto, porque tem muitas chances de evoluir para a fase 3. Mas, na situação que estamos atualmente, mesmo pacientes sem comorbidades podem chegar também. Quando a gente acha que os especialistas, né, os cientistas, estão desvendando todos os mistérios da Covid, aparece uma variante, aparece uma mutação do vírus que pronto, né? Todo mundo tem que pesquisar, se debruçar novamente, a gente não pode perder as esperanças. Doutora, as vítimas da Covid-19 que têm algum tipo de sequela pulmonar se recuperam, podem retomar sua rotina de antes? Quais são as queixas mais frequentes que você tem recebido no seu consultório? Então, o nosso dia a dia agora é receber muitos pacientes com sintomas persistentes, né? Que terminou o período de isolamento, a gente imagina que, nossa, agora eu vou poder sair do isolamento e minha vida vai voltar ao normal. Mas não é isso que a gente vê acontecer em muitos casos. Mesmo quem teve a doença leve, percebe que depois da infecção chega no consultório e fala assim, nossa doutora, mas para eu subir a escada tá difícil, eu fico ofegante para caminhar uma quadra, eu sinto que eu não sou eu mesma como eu era antes da infecção. Então o sintoma mais comum assim
no consultório persistente pós-Covid é a falta de ar. Aqueles pacientes que comprovadamente a gente sabe que teve comprometimento do pulmão com a pneumonia viral também persistem com tosse, é uma queixa bem comum, fica aquela tosse seca por dias, meses, 30 até 60 dias. Falando sobre a sequela, né? O paciente que teve o comprometimento pulmonar, a gente sempre vai avaliar posteriormente como vai ser essa sequela, porque a maioria vai desenvolver o chamado vidro fosco, que é essa inflamação que eu comentei no início, né? Toda aquela inflamação ao redor do alvéolo, ela é marcada lá na tomografia como vidro fosco. Isso reabsorve, isso vai melhorar. Em questão de 3, 6 meses, a tomografia volta ao normal, o pulmão se recupera. O que acontece é que em alguns casos, principalmente os casos que evoluem grave, que precisam de intubação, essa recuperação ela não é dessa forma habitual, então ficam sequelas ali no pulmão que evoluem como fibrose. A hora que cicatriza aquele tecido, ele não volta a ser um tecido pulmonar normal, ele fica como se fosse na pele um queloide, assim, ele fica um tecido diferente. Quer dizer, tem todo um ritmo de vida a ser retomado depois, com a ajuda de novos especialistas, é o que a gente tem visto. Com relação à vacina, muita gente pergunta aqui no canal, muita gente está fazendo perguntas com relação à eficácia das vacinas. A gente sabe que o Brasil agora vai começar a produzir as vacinas também. Esperamos que o maior número possível de pessoas sejam vacinadas, porque é, sem dúvida alguma, uma arma eficaz, né, doutora? Qual que é o teu posicionamento com relação a isso? E depois eu quero te perguntar também, você pode aproveitar para responder, com relação a pacientes com problemas pulmonares crônicos, né? Eles devem tomar aquela vacina contra a pneumonia? Tem que ser antes ou depois da vacina de Covid? Qual que é a tua orientação sobre isso? Isso, então com certeza a vacina é a nossa grande esperança, né? A gente fica feliz quando vê que os números dos vacinados vão aumentando, porque como vem acontecendo em países em que a velocidade de vacinação está ainda mais alta, a gente consegue ver que vai reduzindo o número de casos, vai reduzindo o número de mortes. Então com certeza a vacina é o nosso caminho certo. Os pacientes que têm doenças pulmonares, mesmo antes da pandemia, eles já têm indicação de fazer a vacina contra a pneumonia, né? Ela tem uma das vacinas que é disponibilizada, inclusive, pelo SUS, para os pacientes que têm doença, indicado pelo pneumologista, e agora reforçamos ainda mais diante da situação que as pessoas precisam ser vacinadas. Quanto à orientação do tempo da vacina, entre as vacinas, precisa ser analisado, é bom também até passar por uma avaliação para a gente orientar certinho essa forma de aplicação da vacina, porque elas precisam ter no mínimo um intervalo de 15 dias entre a vacina da pneumonia e a vacina do Covid. Eu conversei com a médica pneumologista Bruna Geller, do Centro Médico Gastroclínica Cascavel. Se vocês quiserem mais informações ou acompanhar o trabalho da doutora Bruna, ela está no Instagram. Olha aí no seu monitor, hein? @doutora.brunageller, ok? Siga o trabalho da doutora, pode mandar perguntas, responde por direct, né, doutora Bruna? Com certeza. E lembrando que a doutora ainda atua no serviço de pneumologia clínica, reabilitação pulmonar e síndrome da apneia obstrutiva do sono da Gastroclínica Cascavel. Tem telefone WhatsApp, viu, gente? 45 2101 7700. Doutora, obrigada por sua participação, pela sua colaboração aqui para que os nossos internautas tenham mais acesso a informações seguras e reais. Boa semana. Obrigada, eu é que agradeço. A gente vai ficando por aqui, lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você ser notificado dos novos vídeos que toda semana está chegando por aqui. Boa semana, a gente se vê, até mais!